Olá pessoal, acho que tinha muita gente esperando aqui esse vídeo, né? Eu vou fazer alguns comentários em relação à prova. Primeiro, que se eu não me engano, a parte de hepatologia não cai. Então, a gente tem essa primeira questão, né? Não cai a parte de hepatologia. O que é importante vocês saberem? A gente fala muito sobre as questões fisiopatológicas e as questões patológicas especificamente. Mas por quê? Porque eu preciso entender como as questões de técnica dietética podem interferir nas questões fisiopatológicas. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que come, vou dar um exemplo esdrúxulo, ela come uma salgadinho no café da manhã e toma um suco industrializado. Meio-dia ela come arroz, feijão, carne e tomate. De noite ela vai comer cuscuz. Ter a capacidade de interpretar como essa refeição vai interferir na característica fisiológica dessa pessoa. E o que você pode sugerir diante do que você está observando? Então eu olhar uma refeição e conseguir pensar em relação a essa refeição, né? Qual é a característica dela, se ela é extremamente calórica, se ela tem caloria vazia, se ela tem nutriente, o que ela interfere. Então, isso é um dos primeiros pontos que vocês precisam saber. Para além disso, entender que consistência a gente está falando em relação àquela dieta. Então, essa pessoa está consumindo tal dieta, que consistência é essa? Então, lembrar daquelas dicas e lembrar das consistências especificamente que nós comentamos, né? Então, a gente tem essas características. Lembrar que é interessante você saber como é que a gente adapta as características das refeições locais para essas pessoas, né? Como é que uma dieta de um soteropolitano pode interferir positivamente e negativamente em relação a essas preparações. Então, saber como é que eu faço essas adaptações no processo. Já falei. Muita coisa depende desse pensamento que a gente tem sobre as interpretações. Então, como é que eu faço para uma pessoa que tem, por exemplo, com um problema cardiovascular e ela usa muito tempero industrializado? Que alternativas eu tenho para melhorar essa aceitação da dieta hipossódica ou essa aceitação da dieta com essas características diferentes? Então a gente precisa entender das ferramentas de técnica dietética e das possibilidades que a gente tem para melhorar esse quadro especificamente. Então, ajudar nessas questões de melhoria, favorecimento de temperos naturais, a utilização de outras consistências e melhorar a atratividade daquela dieta. Nós comentamos, inclusive, que eu até brinquei com vocês na aula passada falando o seguinte: na dúvida, recomende dieta do Mediterrâneo e dieta DASH. Por quê? Porque quando a gente falou de doenças cardiovasculares, quando a gente falou de obesidade, quando a gente falou do diabetes, todas essas têm uma premissa positiva para esse caminho. Mas por que tem essa premissa positiva? Qual é a característica da dieta DASH ou da dieta do Mediterrâneo que favorece a melhoria do quadro dessas patologias especificamente? Então, é entender quais são os alimentos que estão lá inseridos, né? Entender que a gente tem ferramentas para transformar preparações que são convencionais em adaptadas, né? Por exemplo, adoçantes dietéticos e algumas outras coisas. Por isso que eu sempre digo a vocês que é interessante lembrar que o que cai na prática é complementar teórico e pode ser cobrado na avaliação, porque na prática vocês aplicam aquilo que a gente está comentando na aula teórica, né? Nós falamos sobre a questão de índice glicêmico, carga glicêmica, né? Como é que a técnica dietética interfere nesse processo, como é que um cozimento, simples cozimento, ponto de cozimento vai interferir nessas características, quais são os alimentos mais recomendados para cada uma daquelas patologias que nós comentamos especificamente, quais são as condutas alimentares que eu tenho que ter quando a pessoa tem um problema de doença inflamatória intestinal ou alguma coisa nesse sentido, né? O que eu ofereço para essa pessoa? Quais são as possibilidades que a gente tem? Uma outra coisa que a gente falou bastante foi sobre os análogos de GLP-1, né? Sobre essas substâncias todas que está tendo aí no processo de emagrecimento. Qual é o foco que você tem que ter para a preparação, para a característica da dieta dessas pessoas que estão uso desses medicamentos e dessas questões especificamente? E o restante é pensar. Eu acho que o principal que vocês precisam é pensar
nas possibilidades que tem, nas informações que se tem, para que a gente tenha uma boa avaliação. Como vocês já sabem, as avaliações não são difíceis, mas também não são decoradas, ajudam vocês a raciocinarem sobre essas questões todas que a gente está comentando de um modo geral. Então, botem na prática tudo, pensem com carinho, lembrem das recomendações, o que a gente tem para cada uma dessas preparações, cada uma dessas patologias, o que a gente recomenda. Pense que o que você faria se você estivesse atendendo cada um desses pacientes, se você estivesse atendendo um paciente de cada uma dessas patologias, e o que você recomendaria do processo alimentar dela, né? Que tipo de preparação, que tipo de alimento, como deveria ser o porcionamento, o fracionamento, entre outras questões. Então, é sempre isso. Então, bons estudos para todos, beba água e até segunda-feira. Tchau, tchau, pessoal.